Boa tarde, hoje é o dia 17 de fevereiro de 2011, nós estamos aqui fazendo uma vistoria técnica no residencial Barcelona Horto Florestal. O primeiro comentário que a gente deve fazer é que todo o jardim tem uma profundidade de terra muito incipiente, muito rasinho, depois eu vou demonstrar ali, que aparentemente a camada ali dos fundos, pelo menos, não passa de 20 centímetros. Isso causa uns cuidados especiais para que a gente possa desenvolver a microbiologia do jardim. E aqui no canteiro da frente, o primeiro deles, vou fazer uma crítica, que existe primeiro umas falhas de gramado. O gramado não é tão preocupante, já que trata-se de uma espécie invasora e dominante, mas a gente tem uma deficiência de manutenção, porque algumas espécies aqui, como essa aqui, por exemplo, que é o Ophiopogon jaburan, não se deve podar essas folhas do jeito que estão sendo podadas, já que a folha não se recompõe. Então, o procedimento para manutenção dessa espécie é limpeza só das folhas secas e não o corte da folha. Senão ela não vai ter a sua característica final. A mesma coisa aqui, olha, as moreias forradas com Ophiopogon jaboran, que é a famosa barba de serpente. Dá para notar que elas estão podadas pelas folhas, que é um procedimento técnico errado, já que a gente deve simplesmente fazer a limpeza das folhas secas e não aparar as folhas que não se recompõem. Um segundo canteiro atrás da guarita, composto de mini azaleias, a crítica é deficiência nutricional. Dá para ver aqui pela cor amarelada da folha de azaleia, possivelmente falha de cobre aqui, e o canteiro está sem forrageira. Quer dizer, o ideal é implantar uma forração automultiplicável aqui para forrar essa terra, já que a terra descoberta perde todo o nutriente, resseca e extermina também a microbiologia. No canteiro seguinte, a gente nota a mesma questão, uma manutenção, um trato cultural errado para a planta, porque não se pode podar moreia nem o Ophiopogon jaburan pelas folhas, deve-se simplesmente limpar a folha seca e não podar a folha, porque ela não se recompõe. Além disso, o recorte está muito grande, então se essa espécie, se a gente deixar ela se desenvolver, ela vai ter uma tendência de invadir sozinha o canteiro. Aqui dá para ver bem o que eu citei da profundidade insuficiente de substrato. Olha a profundidade, olha, não tem nem 20 centímetros. Isso aqui carece de uma irrigação mais regular e da eleição de espécies que não tenham parte radicular para se compor aqui. Aqui é a ventilação da garagem. Na parte superior, o ideal é que a gente conseguisse implantar uma espécie decursiva para fazer uma cortininha, por assim dizer, aqui. E na base, aqui embaixo, ao invés de se colocar as espécies assim esparsas, a gente poderia fazer como se fosse uma cerquinha viva para tampar o elemento vazado da garagem. Vê-se que estão usando espécies equivocadas. Olha, uma tuia que tem uma parte radicular enorme num substrato de 20 centímetros. O viburno aqui também está completamente com a raiz para fora, não tem suficiente profundidade. Então a gente deveria fazer um recorte aqui, implantar uma arbustiva para tampar esse elemento vazado e uma decursiva na parte superior sob essas gardênias aqui. Por fim, o canteiro do lado de lá da quadra, onde a gente constatou o mesmo fenômeno, ou seja, profundidade insuficiente do substrato e o elemento vazado exposto. Então, a mesma crítica construtiva que fizemos do outro lado ali. O legal seria se a gente implantasse uma decursiva aqui em cima para pender e uma arbustiva para ocultar esse elemento vazado. As plantas que estão tentando colocar aqui são equivocadas. O cróton tem uma parte radicular muito avantajada, não vai se desenvolver aqui, já está inclusive com sintomas de má adaptação, começa a adoecer. Temos também uma tuia que
Essa não precisa nem falar, né? Na natureza ela dá mais de 30 metros de altura, é uma espécie imprópria para cá. Também uma clúcia, o mesmo comentário, a clúcia não tem tanto problema de parte radicular, mas não vai se desenvolver legal aqui. E finalmente temos até uma tibuchina aqui, que essa aqui é uma arbórea. Essa, se desenvolver aqui, vai dar problema de laje no futuro. Depois o resto, olha aqui também, baixa profundidade aqui do substrato. Olha os torrões das ixoras aflorados aqui. Então a gente precisaria um pouquinho de terra para elevar um pouquinho o nível desses canteiros, dos que forem possíveis. Se fossem implantar alguma arbustiva aqui na ventilação da garagem, também deveríamos elevar um pouquinho, aproveitar para elevar um pouco o nível do canteiro onde fosse ser implantada essas arbustivas. Por hora, é isso aí.